dar boa tarde a todos, tá? Cumprimentar aqui todos os professores do programa, né? Cumprimentar o professor Brandinho, em nome de todos os professores do programa, tá bom? Cumprimentar os demais servidores, o Francílio, em nome de todos os demais servidores, né? Os alunos que estão ajudando aí nessa parte aí de construção da semana, Rodrigo, Sandra, né? Os demais alunos, cumprimentar os demais alunos dele, em nome deles, né? E hoje, né, a nossa palestra de tarde vai ser, tá, com uma empresa, né, uma empresa multinacional, já muito conhecida aqui para todos nós, mas que tem muita coisa a oferecer aqui em termos de pesquisa e inovação, e vem já há um tempo investindo bastante nisso, tá? Então, a nossa palestra de hoje vai ser com a Ambev, tá bom? Com a cervejaria Ambev. Nossos palestrantes de hoje serão o João Andrade, tá? O João, ele é gerente de engenharia Energy e Fluids da Ambev. Temos a Thaís Espíndola, que ela é supervisora de manutenção, e temos o Hélio Castro, o Ítalo Castro, desculpa, que ele também é supervisor de manutenção, tá? Então, eu passo aí a palavra para eles aí, para que eles possam aí fazer aí a nossa apresentação. Bom? Boa tarde. Meu nome é Ítalo, né? Fui aluno, né, do Instituto Federal do Piauí desde 2008, né? Em 2008 eu fiz o curso técnico em mecânica, né? Ingressei na Ambev. Patrocinar é foda. Entrei na Ambev em 2010 como jovem aprendiz. E aí, desde então, eu permaneço na Ambev, né, há 11 anos. Me tornei supervisor agora em 2021, maio. Fiz engenharia mecânica no INEP até 2020. Acho que é mais ou menos isso a nossa história de trabalho aqui dentro da indústria de cervejaria Ambev. Tá? Obrigado a vocês. Sim, então, só passando as apresentações, meu nome é Thaís Espíndola, sou supervisora de manutenção aqui na cervejaria também. Eu entrei na cervejaria pela porta do estágio superior, entrei em agosto de 2019. Eu fui estagiária do processo cerveja, que é uma das áreas produtivas aqui da cervejaria. Passei um ano e meio no processo. E em janeiro eu fui contratada para o time de coordenação da engenharia da cervejaria. Boa tarde, meu nome é Vitória, sou estagiária de engenharia aqui da cervejaria Teresina e eu sou estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal do Piauí. Eu iniciei o meu processo de estágio em janeiro desse ano e eu estou tocando aqui a parte de dados, principalmente voltado para a inovação no processo produtivo da cervejaria. Antes de qualquer coisa, a gente vai apresentar um pouco a questão da história da cerveja, que é importante a gente entender. Já passou o material? E tá. Então, fala um pouco da nossa história, da história da cerveja, que é uma história que a gente vive diariamente, né? Ela é uma história bem antiga, 9.000 anos antes de Cristo, né? E aí, com o passar dos anos, né? Logo no ano 500, após Cristo, a cerveja ela começou a ser feita lá nos monastérios, né? Logo depois, em 1200, a Leaf, que é uma das nossas cervejas mais antigas que temos, e é uma das melhores que a gente produz. Ela é uma da mesma da história que ela vem a ser produzida, ser engarrafada, tá nos monastérios também, tá? Aí, igual a cerveja que tem uma cerveja da Mangá, que é uma cerveja que foi para a cerveja bem arcaica, né? Uma cerveja que a gente tem que ela é muito monetizada, né, em questões de valores, tá? Aí, em 1853, já entrando aqui no Brasil, a gente tem a Boêmia, né, que nasce em Petrópolis, a cervejaria Boêmia, e ainda hoje a gente tem essa cervejaria, tanto é que ela é aberta para visita, e todas as pessoas que vão até Petrópolis têm a oportunidade de conhecer a cervejaria da Boêmia. Em 1885, a gente nasce em São Paulo, a cervejaria Antártica, né, que é conhecida como a cerveja a primeira cerveja da América, vamos dizer assim, né? Da parte que está inserida na Ambev, né? Literalmente. Em 1890 a gente tem a Quilmes, aí temos a Stella Artois na Bélgica, né? Que já entra no nosso portfólio, tá? Em seguida a gente vai ter a Skol em 1967, aí
em 2000 a gente vai ter a fundação da Ambev, que foi fundada junto com a junção da Brahma e da Antártica, na fundação, né, em 2000. Aí entrou as outras cervejas, a Wals. Aí em 2008 a gente teve uma crise, como todo mundo acho que se lembra, né, mas essa crise institucional fez com que a Ambev englobasse outras cervejarias. Nessa cervejaria entrou a Budweiser, né, tanto é que a Ambev deixou de ser Ambev, ela começou a ser chamada de InBev, né, devido à entrada da Budweiser no nosso portfólio, tá? E aí a gente encontrou outras oportunidades, né, em relação ao Wals, são essas cervejarias que são ditas cervejarias populares, só que são artesanais, né? Aí, em 2016, a gente se uniu a SABMaster, SABMiller, né? Que são as cervejarias mais antigas que a gente tem. Tá. Então, o modelo de manutenção que a gente utiliza hoje é o modelo da SABMiller, onde as cervejarias da produção são cervejarias muito, muito antigas, mas quando você entra na cervejaria, você pensa que está entrando numa cervejaria nova, uma cervejaria que acabou de ser startada, porque eles, vamos dizer assim, eles conservam, né, o ambiente de trabalho, tá? De tal forma que esse ambiente se permanece, se perpetua como se fosse novo. Os equipamentos são equipamentos muito, muito antigos, mas permanecem como novos, que é o que a gente chama de as new. Todos os equipamentos antigos, eles passam por pintura, por manutenção, por trocas mandatórias, e isso é o que a gente está tocando na cervejaria Teresina, que é o que a gente pretende, né, fazer com que a cervejaria Teresina chegue no mesmo modelo da SABMiller, já que ela é uma empresa que está dentro do nosso portfólio, né? E em 2020 a gente teve a entrada da Duplo Malte, que é uma cerveja que uma das integrações do modelo de cerveja, né, que assim, para vários gostos, né, existe muitas pessoas que têm vários gostos, né, e para isso é declarado, assim, ou determinado que essas pessoas que tenham mais possibilidade de ter mais cerveja no mercado. E a partir disso a gente lança novas cervejas em parceria com cervejas artesanais e com novos modelos de cerveja, que seria a cerveja Duplo Malte. Essa cervejaria Duplo Malte é uma cervejaria totalmente, dizer assim, ela é tecnológica, tá? Onde uma cervejaria comparada com a cervejaria Teresina, ela é 1000 anos-luz à frente, né? Por exemplo, lá, nessa indústria, se comparar com a nossa indústria, né, que hoje aqui, a gente numa linha de produção onde a gente precisa de 20 pessoas, lá na cervejaria Duplo Malte a gente tem 6 pessoas. Né? Então, há diferença aí muito, muito grande, quase 300% de diferença de quantidade de pessoas. Ah, Ítalo, mas qual é a diferença que a gente tem entre a Duplo Malte e a cervejaria de vocês? A diferença está na inserção tecnológica que a Duplo Malte inseriu na construção dessa cervejaria. Tá? Então, a gente utiliza novos materiais, que acho que é a parte mais essencial, né? A inserção de tecnologia, tanto de machine learning, como de IoT, e outros tipos de tecnologias em si, né? Que fazem com que a gente tenha um processo de automação dessa cervejaria muito grande. Então, onde a gente poderia ter 17, 20 pessoas, a gente trabalha com 5 pessoas nessa cervejaria. Hoje, né, levando para 2021, a gente é uma empresa totalmente global, totalmente. A gente tem a presença em mais de 100 países, né? A gente é a maior cervejaria do mundo, né? Tanto na parte de menos. Comparado à Coca-Cola, a gente não tem um portfólio diferente, um portfólio que a gente, literalmente, a gente vai para a indústria, uma indústria alcoólica, né? Muitos são dessa empresa realmente global, e isso faz com que a gente esteja no mundo todo, né, presente na grande parte da nossa história no universo cervejeiro. Ela começa a ser mais longe quando a gente fala na questão industrial, né? Então a gente já está com novos projetos, e esses novos projetos é onde a gente pretende fazer parcerias com os institutos federais, com as universidades federais, com os estados estaduais e assim por diante. Porque foi visto, né, no passar dos anos, que perdeu-se muito conhecimento, né, dentro de sala de aula, e esses conhecimentos não estavam sendo aplicados no campo. E essa distância entre o que a gente vê na sala de aula e o campo é muito grande. E com isso a gente começa a trabalhar diretamente com empresas júniores e com incubadoras, ou então com desenvolvimento de tecnologia própria, que é o exemplo do Zetec. O Zetec
é uma incubadora onde a gente busca tecnologia dentro das universidades federais, dentro dos institutos federais, e traz para dentro da cervejaria. E o Ambev Tech é a parte de tecnologia da Ambev, o que faz com que os nossos próprios empregados, os nossos próprios trabalhadores, os nossos próprios colaboradores desenvolvam tecnologia a partir das suas realidades, porque a gente tem uma realidade totalmente diferente, uma realidade de pessoas que estão inseridas em ambientes tecnológicos. Querendo ou não, a gente é uma cervejaria muito antiga, a gente tem mais de 40 anos de idade aqui em Teresina, só que a gente não tem uma tecnologia aplicada em si. Né? A gente não tem uma tecnologia avançada se comparada a outras cervejarias. E esse modelo de incubador, esse modelo de projeto, vem para que essa tecnologia ela seja expandida, desde a pequena cervejaria até as grandes cervejarias. Mas, além disso, a gente ainda tem os projetos sociais, não levando somente para a parte de produção. A gente tem um projeto BOA, que é um projeto voluntário, onde os funcionários eles trabalham em ações sociais. E tem o projeto AMA, que toda a nosso lucro dessa cerveja AMA, ela é revestida para conseguir água para o semiárido. Semiárido e Pacatinga, que no caso é onde a gente está inserido. Então, todo esse lucro, a Ambev reveste em investimento na busca de águas para ser distribuída em locais de grande seca. Tá? Como eu já havia falado, né, a Ambev em números, né, a maior empresa de bebidas do mundo, né, uma das 5 empresas de bens de consumo. Hoje a gente tem uma receita de 43,6 bilhões de dólares. Né? As nossas marcas de cerveja, a gente tem um mais de 500 marcas de cerveja. E não alcoólicas, a gente tem um portfólio de 87 marcas não alcoólicas. E a tendência é aumentar mais esse portfólio, porque a Ambev ela tenta se reconstruir a cada dia. Tá? Tenta se reconstruir. Por isso, a necessidade de a gente implantar, literalmente, de implantar as parcerias junto aos institutos federais e junto às universidades federais, porque só com o desenvolvimento de materiais a gente vai conseguir desenvolver novos produtos para novos custos. Sempre querendo evoluir de tal forma que a gente abranja mais pessoas e que mais pessoas consumam os nossos produtos. Né? Querendo ou não sendo, vamos dizer assim, parcial, mas já falando do que eu conheço, a Ambev ela produz com qualidade. Ela procura ter qualidade nos seus produtos para que os seus funcionários, né, e os parentes dos seus funcionários e toda a sua família consumam produtos de qualidade. E eu não poderia chegar aqui e dizer para minha mãe ou para meu pai, não consumo produto porque eu sei que consumam. Eu posso chegar e falar para eles, não, pode consumir porque esse é um produto de qualidade. Porque o que a gente utiliza aqui, o que a gente utiliza de melhor. Tá? Então, a tendência para que isso aconteça é que se desenvolvam mais tecnologias para que a gente possa fazer tudo com qualidade. Tá? E aí, a gente, falando de Brasil, né, a gente tem mais de 30 mil funcionários. Além de ter mais de 30 mil funcionários, a gente já está, vamos dizer assim, startando novas empresas no Brasil, né, principalmente na questão de fornecimento de latas, fornecimento de garrafas, de pré-colas. A gente startou ano passado, em Minas Gerais, nesse ano, desculpa, a gente startou uma fábrica de latas. Antigamente a gente tinha 2 fornecedores de latas, a gente já colocou mais uma fornecedora de latas própria em Minas Gerais, onde a gente está empregando mais de 250 pessoas, né, e isso é uma coisa grandiosa já dentro da Ambev, que a Ambev não quer. E aí é onde a gente tem uma outra oportunidade, que é estudo de materiais, que é a questão do formato de latas. Só para a gente ter um aspas aqui em relação, aproveitando que vocês estão no programa de graduação de materiais, a gente está com a modificação de tampas, né? Eu vou falar aqui até um pouco restrito, né, a nossa realidade, mas já que a gente está aqui no meio de profissionais, eu acho que não tem nenhum problema em expor isso. A gente, para vocês terem ideia do quão é grandioso a questão do projeto de materiais, do estudo do material. A gente está produzindo a lata e a tampa, né? A gente estava gastando, para fazer uma tampa, 50 gramas de alumínio. Tá? Com a modificação apenas de 2 angulações, a gente conseguiu economizar 45% dessa quantidade. Com 2 angulações. Tá? Então, a gente ganhou quase que 50% do valor na tampa de alumínio. Tá? E isso
considerando Teresina, para vocês terem uma ideia, a nossa linha de produção de lata, ela roda 30 mil latas por hora. São 30 mil latas por hora vezes 24 horas. Tá? Então, vezes 24 horas, você tem que ter uma noção de quantas tampas a gente vai economizar e quanto material a gente vai usar. Mas é muito pouco. Mas você vai colocar essa multiplicação por 24, por 7 dias na semana, por 30 dias direto. Então ainda é muito pouco. Bacana, é muito pouco. Literalmente é muito pouco. Mas aí você coloca que nós temos, que a nossa linha é a linha que roda menos. Que a linha que, por exemplo, na linha de equatorial, ela roda a 120 mil latas por hora. Então, essa multiplicação, ela começa a fazer um grande efeito. Então, os valores que a gente gasta para formar uma lata, formar uma tampa, já vai ser muito menor, na verdade. Né? Então, isso já vai se economizar. E isso partiu de um estudo de material, do alumínio que é utilizado, do alumínio que é reaproveitado e assim por diante. Então, isso é muito gratificante para a gente. Né? Então, e hoje a gente gera mais de 22 bilhões de impostos anuais. Né? Eu acho que isso é bem... E falando de Teresina, né, o volume comercializado é de 118 milhões de litros. Né? A gente tem um CDV do lado aqui da Ambev. A gente tem 7 revendas, 22 mil empregos diretos, empregos indiretos. Hoje esse valor, esse 22 mil, até um valor desatualizado, porque hoje aqui dentro da fábrica a gente tem já empresas montando uma linha de produção e esse valor pode chegar até 30 mil empregos gerados e diretos e indiretos reduzidos, né? E os impostos gerados são 212 milhões, 677 milhões só em Teresinas, que nós somos o maior pagador de imposto do estado do Piauí, é a Ambev Teresina. Então, a cervejaria Teresina, né, só fazendo um aspas aqui, a gente tem 370 colaboradores. Hoje a gente tem muito mais, porque a gente tem muitas empresas terceiras montando uma linha de produção. Hoje chegando a quase 600 pessoas aqui dentro da cervejaria. 16 aprendizes, estagiários superiores a gente tem 10, e estagiários técnicos a gente tem 9. Hoje, em 2020, né, que é um valor que a gente gastou aí de investimento mais de 15 milhões de reais só aqui dentro da cervejaria. Tá? A gente tem a capacidade aí de 1,7 milhões de hectolitros por ano. Né? Para onde vai tanta cerveja, ninguém sabe. O pessoal bebe muito não é nem que o pessoal bebe muito, consome o produto de qualidade que a gente fornece e isso é gratificante para a gente. Né? Aí de refrigerante a gente produz aí 1 milhão de hectolitros por ano, né? E em estoque a gente tem 84 mil em estoque de armazém, onde a gente tem a capacidade de 60 caminhões por dia, né? Para a gente ter. A gente tem uma linha de garrafa de 600 ml e uma linha de lata de 350 ml que roda aí 30 mil, que é essa garrafa, essa lata que eu acabei de falar para vocês. Uma linha de PET que ela roda 1 litro e roda 2 litros, né, 15 mil garrafas a hora. Uma linha de chopp e a gente tem agora uma linha nova, que vai ser startada até o fim de outubro, que é uma linha de 300 ml, que é a que a gente chama de piriguete, que é a litrinho. Tá? E essas são as marcas embaixo que a gente produz aqui na cervejaria Teresina. E as outras marcas que a gente tem no nosso portfólio, elas são feitas, né, em outras cervejarias. A gente tem 32 cervejarias dentro do Brasil, então a gente tem um portfólio muito grande, tá, para essa produção. E aí, em relação à parte que é mais esperada, é a questão do nosso laboratório, né, que é o BR Lab, que é voltada literalmente para a área de inovação, que é essa área que a Thaís vai explicar para vocês, e qualquer dúvida a gente está disposto a tirar essa dúvida. Então, boa tarde. Como o Ítalo está falando, a Ambev ela vem mudando muito ao longo dos anos, ela vem se adaptando e inovando cada vez mais para justamente não perder com a competitividade no mercado de trabalho. E esse ano, no final do ano passado, na verdade, final de 2020, o novo ponto de tecnologia que a Ambev resolveu startar nas suas unidades foram laboratórios. Mas como assim laboratórios? A Ambev, ela percebeu que trazer conhecimento de sala de aula e aplicar no básico aqui, a gente consegue gerar frutos que antes a gente não esperava, principalmente numa cervejaria antiga como a Teresina. E aí, no final de dezembro de 2020, a gente iniciou o nosso BR Lab,
que é o nosso laboratório de otimização de contabilidade da cervejaria, que é o significado da sigla. E quais são as frentes que a gente trabalha dentro desse laboratório? A gente trabalha com manufatura aditiva, que é a parte da 3D, a gente tem uma impressora 3D na cervejaria, para iniciar a internalização e produção de peças aqui na cervejaria. A gente tem a parte de placas, que é reparo, tanto reparo como preventiva de placas eletrônicas, porque esse conhecimento é algo que a gente não tinha capacitação técnica capacitada na cervejaria, e aí toda vez que dava qualquer problema, a gente tinha que pegar a placa, enviar para São Paulo, para Brasília, para o Rio, ou trazer outra nova. A gente não conseguia internalizar o reparo e a manutenção desses itens. Aí, vendo isso, uma das frentes que a gente trouxe foi o laboratório de placas também. E aí, depois disso, a gente trouxe redes, que é toda a conectividade da cervejaria, interna e intra-externa de redes, porque um dos problemas que a gente tem na cervejaria Teresina é a falta de conectividade. A gente não tem Wi-Fi em toda a cervejaria, a gente não tem um sistema integrado com todas as máquinas, com as informações de todas as máquinas alimentadas. É porque é uma cervejaria bem antiga. E aí uma das frentes é justamente a modernização de todo o sistema de redes. A gente tem a frente de motores, que é outra capacidade técnica que a gente não tinha aqui, a gente não fazia internamente, e a Ambev resolveu inovar e trazer para a cervejaria, que é tanto a parte de rebobinamento, rejuvenescimento e a preventiva de motores, que era a mesma coisa com placas. Todo problema que havia, a gente tinha que enviar o motor para manutenção externa, aí tinha todo o lead time de envio, de manutenção, de retorno do equipamento. E internalizando essa capacidade técnica, a gente também teve ganhos enormes em produtividade na cervejaria. E a outra frente que a gente trouxe para cá é a frente de dados, que é aplicar conceitos de machine learning e visão computacional dentro da cervejaria. Isso é algo meio que surreal, era algo surreal até o começo do ano, porque falar de machine learning numa cervejaria que tem mais de 40 anos é surreal. A gente não tem nem IHM em todos os equipamentos, a gente não tem todos os períodos. A gente é uma cervejaria bem antiga, bem modelo arcaico. E falar de machine learning, começar a aplicar dentro da cervejaria Teresina, isso foi um pulo gigante, um salto gigante para a gente. Aí, falando um pouquinho da 3D, qual é a nossa visão de longo? Porque todas as frentes dos nossos laboratórios, a gente tem sempre a visão de longo prazo, que é onde a gente quer chegar, é o que a gente quer se tornar. A 3D, por exemplo, é a incorporação das peças impressas no estoque do nosso almoxarifado, impressão de materiais complexos. Impressão em materiais complexos. A gente, atualmente, só tem uma impressora na cervejaria, mas o plano é expandir para poder a gente conseguir trabalhar com novos materiais, fazer novos testes, novas aplicações. E nisso, a gente conseguir produzir internamente e incorporar peças do nosso almoxarifado. Algumas peças aí do lado, como essa primeira lá em cima, são pentes do pasteurizador, que a gente consegue produzir aqui internamente e colocar no equipamento em vez de comprar. E esses pentes, a gente só não conseguiu ainda fechar a produção dele por causa do material. A gente ainda, a nossa impressora não é capaz ainda de imprimir no material adequado para o regime de trabalho do equipamento. E por isso que a gente quer expandir, porque quanto maior maior o nosso portfólio de materiais, portfólio de estudos, portfólio de cases, mais a gente vai conseguir internalizar essas peças e aumentar a nossa produtividade. Mas a gente vai se tornar uma cervejaria ágil, que é o que se fala muito hoje em agilidade na resolução de problemas, em agilidade na resolução de materiais. E isso é uma das frentes do nosso laboratório.
E é nessa frente onde é que a gente enxerga uma maior, vamos dizer assim, maior possibilidade de parceria com o Instituto Federal do Piauí, visto que na questão da pós-graduação de materiais, a gente pode fazer esse teste dentro da cervejaria, né? Um teste aplicado literalmente dentro da indústria, né? Porque, como a Thaís já falou, existe uma grande diferença daquilo que a gente vê na sala de aula, tá? Nos nossos testes, daquilo que a gente vê na indústria. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que existe uma grande dispersão, existem vários outros fatores que influenciam em um material que a gente não consegue determinar isso dentro de um próprio laboratório, a não ser que por teste, tá? A não ser que por teste. Tanto é que nesse pente do PZ, que é essa imagem que está mais acima, que parece realmente um pente, a gente recebeu do fornecedor, o fornecedor falou assim, ó, esse material aqui é o material adequado, faça, imprima desse material, veja desse material, faça desse jeito aqui, e quando a gente foi testar, quando a gente imprimiu, foi testar, o material não deu certo, porque o material, existe uma fragilidade em relação a ele, em relação à reação ao produto químico, que era um produto específico daquele equipamento. Então, a gente teve uma falha na questão da produção desse pente de PZ. E assim por diante. Então, a gente vê isso na 3D, uma grande possibilidade de parceria, né, pessoas de vocês que queiram fazer trabalhos aqui, que a gente possa fazer essa parceria de fazer testes aqui dentro, né, que aproxima mais a questão da sala de aula com a nossa indústria, e seria tanto bom para a gente, que a gente ia estar desenvolvendo materiais complexos, né, de grande conhecimento, e geraria para vocês um grande conhecimento aplicado dentro de uma cervejaria grande como a Ambev, tá? Aí dentro dessa questão também, a gente não pode esquecer que a gente tem uma previsibilidade de valores, tá? É difícil falar em 3D e não falar de valores. Por quê? Porque, assim, esse pente do PZ, por exemplo, ele custa, em média, R$270. Cara, dentro do nosso PZ, nosso pasteurizador, são 184 pentes. Então, você pega 270, né, multiplica por 184, você vai ter o valor, né, fechado no final, né, que a gente utiliza tanto na entrada como na saída. Pô, e qual é a diferença de vocês imprimirem? Esse pente que a gente imprimiu aí, ele custou nada mais, nada menos que R$12. Tá? Então, é só vou explicar, 12 vezes 184 que a gente precisa. Tá? Então, o valor que a gente reduz, né, o valor dessa peça é muito grande. E isso gera benefícios para a nossa indústria, para o nosso OBZ, que é o que a gente controla, que é o nosso orçamento. Isso vai reduzir. Pô, mas é muito pequeno para aquilo que a gente... É um valor muito irrisório. Irrisório, assim, né? É coisa de R$2.000, R$4.000, R$5.000. Mas aí você tem que lembrar que essa troca de peixe, ela é feita quase que mensalmente. Existe um desgaste natural em relação a esse peixe. Então, todos os valores vão ser multiplicados várias vezes. Então a gente chega a ter um custo, por exemplo, desses peixes em relação a esse peixe aí, a quase R$100.000, tá? Por ano. Tá? Então, é um valor muito, muito grande. Então, se a gente conseguir reduzir, né, fazendo com que a gente utilize um material compatível, um material adequado, que nos forneça uma confiabilidade do nosso equipamento, o que faz com que meu equipamento não tome garrafa, que meu equipamento não faça estourar garrafa, que ele permaneça, vamos dizer assim, com um material adequado, firme, e que o desgaste seja um desgaste irrisório, e que eu aumente, pelo menos, né, o nível de vida útil dele para a gente, né? Para quem cuida do orçamento, vai ser uma mão na roda, tá? Sinceramente falando. Aí, falando da parte de placas, que é outra frente dos nossos laboratórios, qual a nossa visão de longo prazo? É montar a nossa biblioteca digital, que é fazendo o mapeamento da imagem de todas as placas com o analisador. A gente tem um analisador de placas aqui na cervejaria, que gera as curvas de comportamento da placa, salva, e aí eu consigo analisar mais rapidamente quando a placa está com defeito, onde é o possível defeito. E aí a ideia é fazer mapeamento de todas as placas da cervejaria e expandir. Porque hoje a gente vê placa eletrônica, mas aí outras mãos de obra que a gente não tem capacidade técnica ainda interna. Servomotores e drivers, que a gente quer também trazer, capacitar e trazer profissionais para trabalhar com essas frentes.
porque isso vai gerar maior confiabilidade no nosso trabalho. A gente vai conseguir resolver, é o que a gente sempre fala. A Ambev, ela adotou o método ágil em todas as frentes dela, na gestão, na manutenção, e a ideia de todos os laboratórios, além de trazer confiabilidade, é trazer agilidade para o nosso trabalho. E aí existe uma outra, vamos dizer assim, outra abertura que é para o desenvolvimento de materiais que sejam aplicados a placas, que façam com que a gente tenha uma dispersão de temperatura melhor. Porque o que acontece aqui dentro de Teresina? Todo mundo sabe, todo mundo entende, né, que Teresina é um lugar que não é muito frio, né? Teresina é um lugar onde a temperatura média de Teresina é 36 graus, 35 graus. De acordo com o Inmetro, com a INPE, né, que é o Instituto lá de Meteorologia, é em torno de 32 graus, 34 graus durante o ano. Mas, em média, é 36 graus. Dentro dos painéis, que a gente tem uma troca térmica, que a gente tem aí uma dispersão de temperatura, essa temperatura pode alcançar facilmente 50 graus Celsius. Tá? Esse tipo de equipamento eletrônico, eles foram feitos, né, eles foram fabricados e está lá diretamente na sua lista, no seu datasheet, né, que é o equipamento, as informações do equipamento, eles foram fabricados para trabalhar abaixo de 25 graus, tá? Em torno de 25 graus Celsius, 26 graus Celsius, que é uma temperatura ideal. E como a gente não tem essa temperatura, a gente sofre muito com essa dispersão de calor, que causa dilatação na placa eletrônica e a gente acaba queimando a placa eletrônica muito facilmente. E aí a gente tem essa dificuldade grande de manter essa temperatura dentro do painel, dentro dessas placas. Porque como a tecnologia que é utilizada para dispersão de temperatura, ela é feita para lugares frios, não lugares quentes. E aí é uma outra oportunidade que a gente vê, né, de desenvolvimento. E também a questão também até do próprio componente. Se a gente conseguisse desenvolver componentes, vamos dizer assim, capazes de suportar altas temperaturas, para a gente seria o ideal, né? Aí fazer com que a gente tenha uma confiabilidade dos nossos equipamentos muito maior. Pô, mas é necessário mesmo a gente ter uma confiabilidade? Será que a Ambev, rica como ela não tem dinheiro para comprar placas eletrônicas? Se você, considerando que eu fosse o dono da empresa, será que é mais fácil eu comprar uma nova ou eu ter vamos dizer assim, um recurso interno para fazer o reparo? Claro que fazer um recurso interno para reparo é muito melhor para mim. Mas por quê? Porque existe todo um trâmite. Se existe todo um trâmite, meu equipamento vai ficar indisponível. Se meu equipamento ficar indisponível, eu vou perder tempo de produção. Se eu perder tempo de produção, eu vou estar perdendo dinheiro. Isso é uma conta muito, muito simples. Então, é muito mais fácil eu ter um reparo simples. Então, mas é muito fácil. É só mandar por via aéreo, que rapidão está em São Paulo. Tá bacana. É uma ideia muito boa mandar para São Paulo para fazer esse reparo. Mas quanto tempo vai ficar em reparo? Será que o meu equipamento vai passar 2, 3 dias parado? Ou parar a linha de produção inteira? Não tem condição. Não existe essa possibilidade que eu parar a minha linha de produção a semana inteira só por causa de um reparo de uma placa. Então, eu tenho que ter esse reparo dessa placa. E aí a gente tem essa dificuldade de a gente ter vamos dizer assim, ter um desenvolvimento de materiais confiáveis para placas eletrônicas dentro dos nossos painéis, que a gente sofre muito com isso. Tá? E é uma oportunidade muito grande de a gente ter de desenvolver materiais com relação a isso, devido a essa questão da temperatura, e também por questões de até comprar equipamentos aqui em Teresina. Por quê? Querendo ou não, a nossa realidade de Teresina é muito fraca, sendo muito franco, em relação à indústria, se comparada a São Paulo, ou comparada a Rio de Janeiro, ou comparada a outros, vamos dizer assim, centros industriais. Né? E isso, para a gente adquirir um material sequer, é muito difícil. Para vocês terem ideia, a gente teve um problema em uma IHM de uma máquina, que é uma interface, né, uma máquina. A gente teve que colocar essa máquina em menos de 24 horas dentro da cervejaria e nos custou nada mais, nada menos que R$60 mil. Tá? Então, do nada, a gente teve que gastar um dinheiro grandioso para isso. Tá? Então, se a gente tivesse como fazer esse reparo, fazer desenvolvimento de materiais aqui dentro da nossa cervejaria, seria muito bom. Aí, falando da frente de motores,
A gente tem um laboratório de motores, a gente tem um técnico treinado e habilitado na recuperação, na manutenção preventiva, e além disso, na capacitação dos outros técnicos na análise de problemas que venham a gerar queimas ou qualquer outro problema com nossos motores. E aí, dentro da sala de motores, a nossa visão de longo prazo é ter técnicos treinados na preventiva de motores e ter um monitoramento online de todos os motores críticos da cervejaria. Porque como que a gente está fazendo? A gente tem, nessa parte de monitoramento online, a gente trouxe sensores para a cervejaria de temperatura e vibração, e a gente está instalando nos motores mais críticos, motores que a gente não tem acesso para manutenção, motores que a gente não consegue fazer manutenção preventiva, pelo local de instalação dele ou por qualquer outro motivo. E a gente trouxe esses sensores justamente para monitorar as condições desse equipamento, para não sermos surpreendidos, como já fomos várias vezes, com a queima desse equipamento prematura, sem nenhum técnico ter. Caiu? Travou. Deve ter travado, deixa eu ver bem que eles vão já voltar. Thaís? Consegue ver todo dia novamente. E a ideia é, quando tiver uma quantidade de cervejaria. Oi? Não, pode ir, tinha travado. Alô? Gilvan, pede para Oi. voltar só um pouquinho a fala da Thaís, volta né? um pouquinho. Isso, volta um pouquinho Volta tua um fala, pouquinho a porque tua travou fala, na- passou que uns deu uma 10 segundos travada aí. interessante, e essa parte aí nos interessa também. Quer dizer, na realidade, tudo nos interessa. Então, voltando um pouquinho, acho que é porque a nossa conexão, acho que está um pouco instável fazendo manutenção. E aí, está um pouco instável. Mas voltando um pouquinho, a gente está com o planejamento de monitorar 100% dos motores críticos da nossa unidade com o sistema de sensoriamento online, que são sensores de temperatura e vibração, que dão retorno para a gente das condições em que o equipamento está trabalhando no hora a hora. A gente consegue ver os perfis de vibração, os harmônicos de vibração, quais são as possíveis causas, se é falha estrutural, se é rolamento, se está com sobreaquecimento, em qual ponto está apresentando sobreaquecimento. Isso tudo a gente já consegue monitorar nos equipamentos que estão com esses sensores. E a ideia é que quando a gente conseguir conectar toda a cervejaria, que até o final do ano a gente pretende ter conectividade com todos os equipamentos, conectividade, no caso, é o Wi-Fi, que a gente ainda não tem em todo o chão de fábrica. A gente pretende expandir ainda mais o sensoriamento e monitorar 100% dos motores críticos, que são aqueles que a gente não consegue fazer manutenção preventiva, a gente não tem visibilidade das condições de funcionamento, a gente não consegue inspecionar esses motores. E como o nosso histórico mostra aqui na cervejaria, a gente já foi surpreendido várias vezes com problemas desses equipamentos, porque a gente não tinha visibilidade das condições em que eles estavam funcionando. E por isso que a gente startou a sala de motores, porque além dessa frente de sensoriamento, a gente está capacitando os técnicos na manutenção preventiva e inspeção de motores, para saber até a parte do motor, a gente está capacitando o técnico a avaliar como está toda a parte do isolamento, bobinamento, como que está a aplicação do verniz do motor, todos os conceitos em torno dessa sala. E é justamente isso, tanto para ensino como para confiabilidade da cervejaria. E aí um ponto específico em relação a motores, né? Acho que é interessante que a gente realmente, o professor falou que tem um interesse nessa área, né, a área de motores, e é uma área que a gente ainda tem pouco conhecimento, é uma área que a gente tem, os materiais que são utilizados hoje, são materiais que são utilizados há mais de 50 anos na indústria, e que pouco andou, visto que
não existe um estudo específico. Será que esse verniz que eu uso aqui é bom ou melhor que esse outro verniz? Será que esse motor, as aletas não deveriam ser maior para ter uma dissipação de calor melhor? Esse tipo de estudo em relação ao material, que até fabricado um motor, né, que seria ferro fundido, a gente não tem esse estudo, a gente utiliza o que o mercado fornece para a gente comprar, talvez fosse um ponto ideal, um ponto de trabalho, né, para pós-graduação, né, de desenvolvimento de materiais para os novos motores, para motores de indução magnética, para motores com imã DIN, e assim por diante. É um ponto bem pertinente em relação a motores, para o desenvolvimento de novos materiais. Bom, só dando continuidade, uma das nossas frentes é a parte de redes. Como a Thaís e o Ítalo também já comentaram, nossa cervejaria é um pouco mais antiga. Como era a realidade até o início desse ano. A gente tem um painel que se chama IHM, que é uma interface homem-máquina, e nela eu vou ter alguns dados relacionados ao meu sistema, dados de máquina, só que eu não tinha histórico. A partir do momento que a gente começou a investir na parte de rede, a gente começou a monitorar esses dados. E esse foi o primeiro passo. O segundo passo é conectar todas as áreas da cervejaria. Por exemplo, eu tenho a minha parte de utilidades, que vai ficar responsável pelo meu sistema de CO2, meu sistema de frios. Eu tenho a minha parte de processo de cerveja, que produz a minha cerveja, e a minha parte de packaging, que faz o envase. Essas áreas, elas não se comunicam. Então, eu não sei como é que o packaging não sabe o quanto da utilidade está mandando. Então, quando dá aí alguma falha, eles têm que ligar mesmo por rádio e dizer, olha, está faltando isso, ou então enviar uma mensagem por WhatsApp. O que a gente está investindo hoje? Ligar todas as áreas por fibra ótica, para que todas as áreas tenham visibilidade do que está acontecendo, ter uma visão mais ampla da cervejaria em geral. Além do que a Thaís já comentou, ter conectividade em todas as áreas, ou seja, ter Wi-Fi, porque a partir do momento que a gente ter Wi-Fi e uma visibilidade por fibra ótica, a gente vai aumentar o nosso leque aí de produtividade, de aplicações, de inovação, principalmente. Esse aqui é o andamento do nosso projeto que se chama Brunet, que é essa interligação que eu acabei de citar. A visão de longo prazo é, como eu já falei, a conectividade de toda a cervejaria e todas as áreas com Wi-Fi e rede OT, que é a nossa rede industrial, certo? Tudo isso com foco em produtividade e confiabilidade. Aí, chegando à parte de redes, que é a nossa frente final, é uma parte que eu vou explicar para vocês como, de fato, a gente vai aplicar o conhecimento da sala de aula no campo. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente está cansado, seja na pós-graduação, seja na graduação, de fazer pesquisas. Acho que vocês fazem pesquisa de resistência de materiais, de qual tipo de material certo usar para um tipo de aplicação. E muitas vezes vocês têm dados aí que vocês usam de anos atrás, dados que vocês não conseguem coletar e vocês têm que pedir para a empresa X. Então, o que a gente trabalha aqui? A gente tem alguns dados e a gente não fazia nada com eles. Então, a partir do momento que a gente criou essa frente, a gente está dando uma usabilidade para esses dados. Então, o que a gente fez com ele? Primeiro, uma análise utilizando machine learning, que eu vou explicar para vocês como a gente aplicou isso, e utilizou outras técnicas de inteligência computacional, que no caso foi visão computacional. Como a gente aplica isso no chão de fábrica? Vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas a visão de longo prazo é a análise de machine learning e visão computacional implementada em todas as áreas. Isto é, eu usar sistemas inteligentes em toda a área do meu processo produtivo. Mesmo sendo uma cervejaria mais atrasada e sem Wi-Fi, a gente não vai ficar parado, a gente tem que continuar girando a roda. Então, bora lá. Essas aqui são algumas aplicações de visão computacionais aplicadas aí na nossa linha de packaging. Uma na nossa linha de retornáveis, de garrafa, que o sistema está contando aí as garrafas tombadas em uma linha de transporte, e o outro sistema na nossa linha de latas está contando, esse já está implementado na linha, que é a quantidade de latas tombadas. Então, o que isso me gera de ganho no meu sistema produtivo? Tem um operador, tem um técnico que ele fica contando e desvirando essas latas. Ele gasta aí mais de umas 3 horas para fazer esse processo em um turno. Então, já pensou? Um cara ficando lá parado, olhando o transporte, só contando o número de tombadas, para mim poder dar um feedback e depois, na manutenção, na parada da linha, poder fazer uma manutenção daquilo. Então, tudo isso eu posso fazer de forma automática se eu usar um pouco aí de inteligência no meu processo. Então, esse é o ganho principal da gente aplicar sistemas inteligentes, aplicar inovação na linha produtiva.
Aí só um ponto no que a Vitória está falando, essa contagem de lado tombada é um indicador de acompanhamento de produtividade da linha. É um dos indicadores onde a gente acompanha como que está a eficiência da linha. Então, o ponto de colocar essa contagem automática e identificação já é justamente livrar o tempo do operador, do técnico, que ficava nessa contagem, e aí ele já vai conseguir ter uma visão mais ampla, com dados mais confiáveis, porque o tempo de captação desses dados, antes ele ficava tipo 10 minutos na frente do transporte vendo como estava, agora ele tem a média real do dia inteiro, como está realmente o tombamento na linha dele. Isso, aí ele consegue aplicar o tempo que ele gastava fazendo essa contagem, de fato, com coisas mais eficientes, de fato fazendo e preparando o material para a manutenção. Agora ele já consegue chegar, ver como está o tombamento, ver quais os pontos principais de impacto e já pensar em como ele vai atuar, em vez de ficar lá simplesmente fazendo a contagem para acompanhar o IVD, o indicador dele. Mesma coisa de garrafa tombada, a gente consegue identificar picos de tombamento e aí o cara já consegue ir lá e investigar o que está ocasionando esses picos de tombamento de garrafa no transporte. Além disso, eu acho que é interessante, porque a imagem ficou um pouco, vamos dizer assim, muito abrangente, mas além disso, isso ajuda a gente a fazer uma tomada de decisão na questão da utilização de materiais. Então, como assim? Na garrafas tombadas, você pode perceber que existem esteiras. Essas esteiras, elas correm em cima de um perfil deslizante, que é o que a gente chama, né? Que é para evitar, literalmente, o contato do ferro com ferro, né? Para deslizar melhor. A partir disso, a gente já tomou a decisão, a partir desses dados, de mudar até o tipo de material, porque o material que estava sendo utilizado não estava sendo eficaz, estava desgastando rápido demais, causando tombamento, e quando causa tombamento, causa estouro, e quando causa estouro, causa problema de segurança. Então, um problema de segurança já estava fazendo com que a gente troque o material, e o material seja adequado, que suporte o esforço das garrafas e que não cause um problema de segurança para mim, né, para mim e para a empresa. Isso é uma coisa boa. Tanto essa na questão da tomada de latas também é a mesma coisa, a gente sabe, a gente não consegue ver aí na foto, mas a esteira que carrega essa lata é uma esteira de plástico, ela também corre em cima de um perfil deslizante, e esse perfil deslizante ele pode ocasionar tanto desgaste da esteira, como pode ocasionar também o desgaste do perfil, tá? Então, a partir disso, a gente também já tomou a decisão também de substituir o tipo de perfil, né, utilizado nas laterais. Porque, como a gente sabe, existe um esforço entre as latas, e esse esforço, se eu tiver algo pontiagudo nessa lateral desse transporte, pode ocasionar um pequeno amassado na lata ou uma avaria. Essa avaria não deve existir. Tá? A nossa lata ela tem que ser uma lata perfeita, ela tem que sair perfeita. Tá? Então, essas latas que são tomadas, por exemplo, são latas que são descartadas. Tá? Elas não vão para o mercado, porque a gente entende que essas latas avariadas, elas podem causar, de alguma forma, algum problema para o nosso consumidor. Ou a gente prioriza as latas que estão totalmente perfeitas. Tá? Mas como é que vocês fazem esse controle? A gente tem um controle o controle pelo checkmate, que é o checkmate. É um equipamento que faz a leitura eletrônica através de radiação, onde ele consegue ver tanto a questão de nível, como a questão de avaria externa da máquina, e se estiver ruim, ele tira do transporte, tá? No transporte unifilar, onde passa apenas uma garrafa por vez ou uma lata por vez, tá, desse equipamento. E é dessa forma que a gente utiliza, utilizando já os dados computacionais do machine learning para decidir se o material é adequado ou se o material não é adequado para o nosso processo produtivo. Tá bom, esse é o próximo exemplo de outra aplicação utilizando visão computacional, essa de mais baixo custo. Como funcionou a nossa aplicação de lata? A gente pegou um computador parrudo, com uma placa de vídeo boa, o pessoal que é gamer aí sabe que a gente precisa de uma placa de vídeo boa, e colocou ele para rodar esse nosso modelo. Tudo isso foi feito em casa, feito do nosso lado. Então,
Então, aí eu tive que montar toda uma CPU, acho que menos de 10 mil reais, mas ainda teve um custo ali para mim aplicar isso. E o que a gente visou nesse próximo projeto, que foi aplicado na nossa estação de tratamento de efluentes industriais, foi uma aplicação de baixo custo. Como é que a gente faz com baixo custo? Utilizando sistemas embarcados. Quem aí já mexeu com Arduino ou PIC, aqui a gente utilizou um Raspberry para fazer um sistema que custasse aí menos de 5 mil reais e tivesse uma detecção boa. O que o meu sistema está fazendo aqui? Ele está detectando a qualidade do meu efluente, se eu tenho presença ou não de lodo, certo? Então, todo o meu modelo, que antes ele rodava numa CPU muito mais parruda, agora ele está rodando numa plaquinha, ele está me gerando resultados, porque antes o operador ele não tinha uma visibilidade da qualidade do efluente, ele tinha que ir lá no tanque, ver se tinha lodo ou não, isso gerava horas de trabalho, gastos nisso. Agora, ele pode receber simplesmente um aviso dizendo que está com lodo, ele tem que trocar a dosagem de bolinha, certo? Então, isso aqui também dá impacto na nossa qualidade de efluente e no nosso TTP, que é a hora de trabalho utilizada, certo? Tem alguma colocação? Não, perfeito. Só um ponto, na verdade, é que todo esse trabalho ele foi desenvolvido internamente e a Vitória tocou todo esse projeto. Foi uma coisa, para vocês terem noção, como a gente consegue, com os estudos da sala de aula, com o conhecimento de sala de aula, aplicar e trazer resultados que a gente nem sonhava em detectar o lodo no efluente assim, de uma forma tão rápida e tão simples. Isso é só para mostrar que os conhecimentos que a Vitória trouxe, a gente conseguiu aplicar de uma forma que deu muito resultado aqui dentro. E a custo mínimo, né? Porque isso seria um sistema extremamente parrudo se a gente fosse fazer de forma industrial, em escala industrial. Mas aqui, dentro de casa, a gente conseguiu fazer de uma forma até, digamos, simples e com um resultado enorme. Aí, com isso, a gente até, vamos dizer assim, a gente até garante que o efluente nosso bruto, que é devolvido para o rio, seja um efluente de qualidade, tá? Efluente, literalmente, que nós somos auditados, né, pelo governo, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Eles auditam a nossa água, que está sendo retornada para o rio, que ela tem que estar na pureza de 99,9%. E é a mesma pureza que a gente coloca para fazer o refrigerante, ele tem que voltar dessa forma. É o que a gente está. Tanto é que, se esse efluente ele não tiver na condição ideal para voltar, ele não volta. A gente tem um tanque chamado tanque sequestrante, que ele recebe o efluente até ser tratado, até chegar na pureza adequada, porque a gente tem que cumprir a responsabilidade ambiental que é determinada para a nossa empresa. Tá? E aí, um ponto de trabalho em relação ao efluente bruto é a questão da qualidade que é do nosso lodo, porque talvez na pós-graduação a gente tem uma infinidade de pessoas, né? Não é só engenharia mecânica e elétrica, tem pessoas que vêm da biologia, tem pessoas que vêm de outras áreas da geografia, assim por diante, que querem trabalhar com materiais, que também seja uma oportunidade de trabalho de como medir, como mensurar a qualidade do lodo do tratamento, né, de efluentes industriais. Tá? Aí a Vitória já deu um grande salto na análise computacional, mas aí a gente tem uma grande oportunidade de entender esse lodo, de como esse lodo trabalha no efluente e como ele é dito bom, né, qual a qualidade que ele tem no nosso processo produtivo. Antes de dar segmento, queria reforçar aí a fala da Thaís, que é como a gente aplica esse conhecimento aí da sala de aula no campo. Eu trabalhava com pesquisa na universidade e me falavam que eu não ia utilizar isso no mercado de trabalho. E aqui na Ambev eu tive a oportunidade de agregar, de aprender muito, mas de agregar esse conhecimento de pesquisa, esse conhecimento que vocês fazem no TCC de vocês, vocês trabalham aí todos os dias em laboratório, no campo de fato e trazendo impacto. Então, eu acho que agrega muito valor essas parcerias, essas imersões em universidades. É por isso que a Ambev está dando aí esse passo para poder vincular a academia com a produção. A próxima análise que a gente vai citar é a machine learning aplicada na análise de dados. A gente tem, como eu já tinha falado, o nosso sistema de utilidades, que ele cuida aí de frios e de CO2,
E esse foi um projeto para a gente começar a analisar esses dados. Como eu falei, o primeiro passo a gente foi coletar esses dados e depois trabalhar com eles. A gente tinha um histórico aí de mais de 6 meses de dados relativos ao sistema, era temperatura, pressão, velocidade. A gente não fazia nada com esses dados. E o operador, de vez ou outra, quando o problema, um equipamento dava falha, ele tinha que fazer uma investigação que demorava muito tempo. Então, a gente pensou como utilizar sistemas inteligentes para mudar essa realidade e ajudar em investigações. Primeiro, foi feito todo um estudo do ciclo de refrigeração do nosso sistema de frios, o nosso condensador, o nosso evaporador, o nosso compressor, o nosso válvula de expansão, e quais são as possíveis premissas que eu vou encontrar se eu aplicar um modelo de machine learning. Aí a gente mapeou, vou encontrar uma racha de óleo no sistema, eu vou poder identificar a sujeira do condensador, eu vou poder identificar aumentos de temperatura no evaporador causados por superaquecimento. Essas foram as premissas iniciais, e essa foi a primeira visibilidade de todos os dados como um todo. Antes eu tinha o meu dado ao longo do tempo, posso citar pressão ao longo do tempo, agora eu tenho todos os meus dados correlacionados e agrupados. Ou seja, eu sei como uma pressão vai se correlacionar com o consumo de energia, que vai se correlacionar à temperatura de saída do evaporador. Então, é uma visão bem mais completa do meu sistema. Além de ter clusters dos meus dados. O que são esses clusters? Nada mais são que agrupamentos que podem identificar a falha. E foi isso que a gente encontrou. Estudando os agrupamentos, a gente identificou agrupamentos com alta performance e baixo consumo de energia, e agrupamentos com baixa performance e alto consumo de energia. Eu falei a mesma coisa, né? É sobre isso, tá tudo bem. Mas, identificando esses agrupamentos com baixa performance, a gente pode mapear aí as anomalias. E quais foram as anomalias que a gente encontrou? A gente encontrou, por exemplo, faixas de operação ótima, que foi os agrupamentos de alta performance e baixo consumo, e as anomalias, que foi esse agrupamento de baixa performance. Esses valores de anomalias eu posso citar aí na modulação de compressores. O nosso cluster 1, vocês podem ver aí a nossa potência aí constante, e nosso cluster 0, a potência constante, e nosso cluster 1 aí um consumo exacerbado de energia. E isso meu sistema estava operando em automático. Então, daí a gente já conseguiu formar um modelo de dados que me apontava em tempo real quando o meu sistema estivesse operando em erro de modulação. Então, se um automatista descesse na área e resolvesse algum problema mudando a modulação de compressores, agora eu posso visualizar isso em tempo real. O sistema pode apitar, pode dizer pi, 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 pi. O cara lá mudou e o sistema está operando agora com erro de modulação. Basicamente, foi o intuito da aplicação de machine learning. Nessa questão dessa visão computacional em relação ao frio, né, a gente utilizou muito conhecimento da área de refrigeração, que é uma área que é muito abrangente, né, questão, até a utilização do próprio líquido refrigerante, que é o que a gente utiliza aqui, que é a amônia. A gente sabe que a amônia é até perigoso, né, a utilização de amônia. A gente já teve casos de acidente em relação a isso. Mas eu não queria falar em relação a isso, eu queria falar dos ganhos que a gente teve em relação a isso. Como vocês podem ver nesse cluster 1, a gente teve aí uma grande variação, que é o que a gente tinha no passado, e essa variação fazia com que os compressores, os motores que trabalham com os compressores trabalhassem quase que de forma errada, né? Por que de forma errada? Porque ele não tinha uma variação correta, e isso ocasionava o quê? Isso ocasionava um gasto de energia exacerbado. Tá? Motores variando com velocidade e com pressões diferentes, e isso vai fazer com que a gente não tenha um controle da nossa meta de energia, que aqui a gente tem meta para tudo. Tem uma meta de energia e a gente tem que gastar aquilo que a gente já orçou, né? Então, apenas quando a gente conseguiu implantar essa visão, né, do cluster 0, é que a gente conseguiu bater a meta de energia, porque a gente entendeu que quando um compressor não está no automático, ele roda direto, ele não consegue manter a modulação, tá? Não consegue manter. E isso a gente só conseguiu ver a partir do momento que a gente conseguiu ter essa visão computacional. E isso pode ser aplicado não só para um sistema de frio industrial, pode ser aplicado no sistema que já é aplicado, na verdade, no sistema do ar-condicionado inverter, que é a mesma função. Ele apenas varia a modulação da velocidade, apenas isso faz com que a gente gaste menos, que a gente tenha picos de amperagem, que a gente tenha menos energia gasta, e assim menos dinheiro, né, dado para a nossa concessionária de energia. É um grande exemplo
economia, de estudo, que é o estudo aplicado, que seguir um modelo, que eu acho que é o ideal, que é o que a gente queria que é aquilo que a gente aprendeu até com o professor Brandinho, que está com a gente aí, não querendo puxar a bola dele, né? Mas já falando, que foi o que ele ensinou para a gente. Ensinou desde ter um problema, de se apaixonar pelo problema e não se apaixonar pela solução. Que foi isso que a Vitória fez. Ela pegou um problema, gostou do problema e resolveu o problema. Que é o que a gente queria passar para, literalmente, essa ideia para vocês. Se apaixonem pelos problemas, né? A gente tem muito problema. Se eu me apaixonar apenas pela solução, eu vou perder, assim, a visão de como eu vou resolver. A partir do momento que você gosta do problema, você quer resolver da melhor forma possível. Então, eu acho que um ponto ideal seria isso, vocês se apaixonarem pelo problema e fazer com que esse problema se torne uma solução bem aplicada. Quer falar ou eu falo também? Pode falar. Só fazendo um review de como andou o nosso lab, que é voltado para a inovação durante todo esse ano. A gente começou em dezembro do ano passado, com parcerias de instituições, visitou as instituições, construiu essa ligação, essa primeira ligação, e os próximos passos foram soluções mais simples da nossa rotina, por exemplo, alguns aplicativos que melhoraram rotinas como atualização de materiais, e iniciou no processo da 3D a confecção de alguns materiais em PLA, em ABS, que puderam já ter impactos tanto de dinheiro mesmo, quanto de produtividade. O nosso próximo passo aí da nossa timeline foi a otimização de algumas rotinas. A gente começou o nosso Brunet, a nossa coleta de dados, e antes o que a gente tinha era um painel e, por exemplo, uma carta gráfica, não sei se vocês sabem, mas uma carta gráfica é onde, quando vocês medem certo valor, e eu tenho uma canetinha para monitorar todo o histórico de valor, tudo isso de forma manual, e a gente trocou isso por uma visualização no Grafana, que é um dashboard totalmente automático, onde a gente já deu maior vazão à nossa produtividade no processo de cerveja, e criou também toda a parte de confiabilidade de motores, de placas, que deram um save acumulado aí, que hoje está maior, que é mais de quase aí 300 mil. Hoje a gente já está um pouco maior do que isso, a gente está visando aí 1 milhão nos nossos save até o final do ano, e aplicando também nos próximos passos aí machine learning no sistema, na visão computacional, ligando aí todas as áreas, tendo internet para poder aplicar essas coisas de inovação. E para finalizar, aí foi a nossa imersão, porque não adianta a gente fazer toda essa pegada tecnológica e não estar integrada toda a cervejaria nessa mesma cabeça, nesse mesmo ideal. Então, a gente fez a nossa feira de inovações. Alguns de vocês vieram para cá, acho que foi só os professores de materiais. O pessoal do IFMA veio também, e a gente pôde ter aí um vínculo maior, vocês viram parte do nosso trabalho, e a gente pôde também integrar algumas cervejarias que não estavam integradas aí no nosso espaço, para poder todo mundo ficar com a mesma mente. E essa foi a timeline do nosso lab. Obrigada. Aí só um ponto que a gente quer em relação ao aprendizado contínuo, com que a gente, assim, com a implantação do nosso laboratório, a gente consiga colocar mais tecnologia, né? Que a gente consiga fazer DRX, fazer ensaios mecânicos que a gente não consegue, no início da nossa parceria em relação a isso, que é o que a gente já está buscando, né? Que já lá tem DRX e tudo, fazer essa análise sensorial, fazer toda essa parte mecânica que a gente é um pouco arcaico aqui, né? Teresina, a gente só vai ter só o IFMA e a própria Universidade Federal da gente vai ter esse tipo de ensaio, né, para que a gente tenha uma maior confiabilidade, tanto na parte de materiais, tá, que a gente tem, e até para fazer os testes que a gente tem de machine learning, a gente vai precisar de mais tecnologia, que é uma questão da parceria que a gente pode ver com o Abilis, né, que é da própria Instituto Federal do Piauí, para a gente fazer a implantação daquilo que a gente vê na sala de aula, que a gente faça a aplicação aqui dentro da unidade de Teresina e das outras unidades da UFPB, porque se, consequentemente, há uma aplicação, se der certo aqui, dá certo em qualquer lugar. E um ponto que a gente a gente preparou essa apresentação para mostrar para vocês, porque a gente conseguiu fazer tanto com tão pouca tecnologia que a gente tem aqui dentro. A gente
Nós somos uma cervejaria muito antiga, arcaica, e olha o tanto de coisa que a gente conseguiu implementar só estudando e trazendo conhecimento. O tanto de inovação que a gente trouxe, investindo muito pouco, porque a gente ainda não tem nem o laboratório físico pronto, a gente está correndo atrás de recursos. Tudo isso surgiu de um time engajado, cheio de ideias, e correndo atrás para buscar. Esse dashboard que a Vitória falou, que está na imagem à direita, ele é uma plataforma aberta, e o que a gente precisou para implementar foi 2 PTCs para poder ter o sensoramento das temperaturas, e conhecimento, e os meninos estudando para fazer toda a programação e implementar o Dash. Não foi um investimento, não foi um gasto absurdo, assim como a 3D, como a placa, tudo isso a gente está fazendo em cima de capacitação, que é o que a gente vê que dá mais resultado, que é trazer pesquisa, trazer estudo, investir em pessoas que querem aprender, investir em pessoas que buscam e vão atrás. Esse é um dos pontos principais que a gente, dentro do que a gente podia mostrar para vocês, né, dentro do que a gente conseguia mostrar para vocês, é um dos pontos principais que a gente queria trazer na apresentação. Eu fico muito animado quando eu escuto uma empresa que quer sair dos seus muros e interligar, conectar com a academia, né? Normalmente, que é o que deve ser, é o que deve acontecer, né? E aí eu coloco uma experiência que nós tivemos aqui no nosso mestrado com uma grande empresa de bicicleta aqui do estado, né? Eles estavam com um problema de uma das peças dele lá que só aguentava trabalhar 3 semanas, no máximo, né? E esse trabalho, ele vinha, acontecia, tinha que parar toda a linha de produção para preparar e reiniciar. E aí, quando nós fomos visitar a empresa, nós falamos que tínhamos uma maneira de melhorar o processo. E o cidadão que estava lá, na época, que ainda hoje continua, ele foi e questionou. Eu já sei o que é, mas vocês não vão conseguir, porque já veio um cara aqui e apresentou esse processo e só arrancou dinheiro da gente. Aí nós falamos, não, nós não queremos dinheiro, nós só queremos a ferramenta, nós vamos aplicar o processo, vamos trazer e colocar. Aí no dia que parar, o senhor avisa para a gente, né, o que foi que aconteceu, que nós vamos acompanhar, lógico, de perto e tal. E ele, muito resistivo, né, ele foi e disse, tá bom, vou dar uma oportunidade para vocês. Aí deu uma oportunidade para nós, preparamos todo o material, estudamos todo o processo, como é que deveria ser a fiação, como é que era o tratamento que eles usavam, e nós fizemos 2 jogos de ferramenta, né? Um, usando a técnica que eles tinham e usando o nosso processo de melhoramento, e o outro só usando o processo de melhoramento sem o tratamento térmico deles. Colocamos e deixamos rodar. Colocamos na nossa primeira, né? Aí passou as 3 semanas, passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses depois, a gente acompanhando, e aí o cidadão nos chamou lá. Disse, vem cá, o que foi que vocês fizeram com a peça? Porque normalmente eram 3 semanas, no máximo, e aqui a gente já vai com quase 3 meses e nada da ferramenta abriu o bico. Ele disse, pois é, né? Então a gente queria mostrar o que a gente tem para poder conquistar a sua confiança e daí a gente começar a fazer os trabalhos. Fizemos 2 trabalhos de mestrado lá dentro, fizemos melhoria no processo, fizemos um bocado de coisa, tá? E ainda hoje temos essa parceria. E é a mesma coisa que a gente quer com vocês, né? Com o pessoal da Ambev. Nós temos pessoas que são altamente capacitadas, estudadas para desenvolver materiais, fazer melhoramento de processo, né? Nós temos o pessoal de alimentos que pode ajudar na parte da cervejaria, ajudar na parte de degustação e por aí vai, tá?
não faz parte do nosso programa, mas a gente tem o pessoal de alimentos que pode interagir com vocês, né? Tem uma doutora Deise que ela andou trabalhando com a parte de cerveja lá em Campo Maior e eu posso apresentá-la para vocês. Tá? Então, é o seguinte, o que é que nós queremos? Nós queremos, tá? Como vocês bem apresentaram, queremos entrar e desenvolver. Queremos usar esse background que vocês já têm e trazer para o nosso programa e a gente dar um retorno para vocês por meio de desenvolvimento de material, por meio de qualificação de pessoal, por meio de melhoramento de processo. Então, tudo que vocês necessitam, a gente pode interagir tranquilamente. Tá? E vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos precisar de material para pesquisa, e vocês têm muito. Tá aí o nosso colega Gilvan, que pode trabalhar com resíduos, que é uma especialidade dele, tá certo? Tem a doutora Marina, que pode trabalhar com a parte de algas e resíduos nas algas, para entender a questão do louro de vocês. Então, a gente tem um pessoal altamente qualificado. Tem agora o doutor Reginaldo, que chegou, que tem uma experiência, também foi do Senai, como eu também passei 6 anos trabalhando no Senai, eu sei o que é que a empresa quer no momento certo, que é um time diferente da academia. A academia ela demora um pouco mais tempo, mas quando a gente vem de uma instituição privada como o Senai, a gente sabe que a resposta é ali, é de imediato. Então, a gente procura otimizar. E é isso que o nosso programa quer fazer. Né? A gente quer interagir e ter resultados. Resultados para a pesquisa, consequentemente, resultado para a Ambev e para a sociedade como um todo. Então, essa é a minha fala. Parabenizar pela apresentação de vocês, dar um abração no Ídolo, foi meu aluno, nós fizemos alguns trabalhos juntos e rendeu um bocado de coisa. Tá? Parabéns por ter conseguido chegar onde chegou. Tá? Então, era essa a minha fala. Estou à disposição, passo para o Gilvan para ele continuar como mediador. Obrigado, professor. Aí, o Brandinho já é bem conhecido. Toda empresa que a gente vai, quando a gente vai, o Brandinho é sempre saudado aí pela grande quantidade de alunos lá que ele encontra, ex-alunos. Digo isso pelo da Ferro Norte, quando a gente foi lá, que a empresa quase parou. Passar aqui agora para o Reginaldo. Reginaldo? Opa, boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar a equipe, excelente trabalho, parabéns aí a vocês. Eu vejo que vocês têm ações bem inovadoras. Eu queria colocar só uma questão do... Eu percebo que vocês estão com uma pretensão de que vai acontecer naturalmente da instalação da manufatura, a manufatura 4.0. Pelo que eu percebo, está indo nessa tendência. A automatização dos sistemas, a adoção da informação no tempo real, machine learning, então, a parte de comunicação. Então, eu acho que a tendência vai ser essa, e nisso você tem uma série de apostas, de recursos, justamente do governo, né? Do MCTI, para implementação desse sistema, porque é interesse do governo e é interesse dos sistemas em geral, né? Principalmente o sistema indústria, de incentivar a modernização da indústria brasileira. Então, se vocês estão nessa ideia, nessa pretensão, que eu acho que está caminhando para isso, a parte da indústria 4.0, melhor dizendo, né? A gente está aqui para ajudar vocês, para dar o apoio, e em outros pontos também. Né? Você fala na parte de materiais, aqui a gente está no departamento de materiais, então, se o seu polímero não está adequado, pode contar comigo aí que a gente faz adição de nanocomposto, a gente reforça, tem uma série de pontos aí que a gente pode estar ajudando. Na minha área cerâmicas e polímeros, pode contar com a gente aí, a gente está de portas abertas para ajudar vocês. Tem 2 perguntas para vocês aí no chat. Eu vou ler, mas vocês podem acompanhar também aí no chat, tá?
Tem uma lá que diz assim, ó, é do João Marcos Batista, tá? Ribeiro, ele fez essas duas perguntas. A pergunta 1 é, dentro da parte de dados, né, vocês estão fazendo apenas a coleta ou já estão na parte de otimização? Né? Aí ele faz um comentário embaixo aí, que eu acho que esse comentário mais é com vocês. Mas essa é a primeira pergunta dele. E a segunda pergunta é se já fizeram uma previsão do lodo produzido pela empresa. João, dentro da primeira pergunta, o primeiro passo que a gente fez foi ter esses dados disponíveis, então foi a coleta de dados. O segundo passo foi a aplicação desses algoritmos, tanto de previsão quanto de identificação. A gente fez a previsão de alguns indicadores de consumo de energia para, por exemplo, como vou me comportar no sistema atual, se comportando assim, quanto eu vou ter de consumo de energia de uma previsão de uma semana à frente. A gente começou a fazer esse sistema de previsibilidade. E na parte de identificação de anomalias, certo? Então, a gente já implementou o algoritmo, a gente já está conseguindo identificar e fazer essa previsão. Na parte da ETEI, o Ítalo também vai entrar nesse ponto, o que a gente aplicou lá foi uma câmera que identificou a presença ou não de lodo. O que a gente quer fazer no final? A gente quer fazer com que o Raspberry identifique isso e que já tenha uma conexão para fazer a dosagem automática utilizando o polímero líquido. Hoje o nosso polímero é sólido e a gente faz a dosagem para que esse lodo seja aí, saia do nosso sistema e a gente quer fazer que tudo isso fique automático, certo? Em relação à segunda pergunta, né, já fizeram uma previsão de lodo produzido pela empresa. A gente tem uma previsão, né, do lodo produzido, tanto é que esse lodo produzido a gente já transfere para outras unidades, principalmente para a unidade da Equatorial, que é em São Luís, a gente já transfere o lodo que é produzido aqui dentro da unidade, que é um lodo de, assim, é visto como um lodo de boa qualidade, mas para a gente definir isso, né, que ele é realmente de boa qualidade, a gente vai precisar de um estudo mais aprofundado da questão desse lodo. Lá eles recebem o nosso lodo porque eles precisam, porque eles não conseguem fazer o tratamento adequado lá e o lodo aparentemente morre. Lá tem um problema de processo, que é um problema interno, que eles estão resolvendo, mas a gente já tem uma previsão de lodo e até chegar a vender o lodo quando o lodo passa do nosso limite. E em relação à energia que você falou, é um ponto que a gente, em 2020, quando a gente entrou aqui, na questão do laboratório, foi um ponto que a gente viu que era um ponto de ganho de energia, né, porque em relação à digestão que é feito por esse organismo, a gente sabe que a partir da digestão, a gente tem um gás combustível, e o que acontecia com esse gás combustível? Num equipamento chamado Flauter, aqui a gente queimava esse gás. Quando a gente chegou e viu, a gente viu uma grande oportunidade de energia. A gente chegou, contratou a empresa fez o estudo do gás, o gás pode ser utilizado nas caldeiras, a gente já tem um orçamento, a gente já tem uma validação do nosso corporativo, que fica lá no Rio de Janeiro, em Jacareí. Esse corporativo já mandou uma outra equipe fazer o estudo, para fazer a validação de tudo isso e já fazer com que a nossa caldeira, que a gente hoje queima uma biomassa e queima também a questão do óleo, a partir do óleo da castanha do caju, né, ela comece a queimar esse gás produzido pelo lodo, que é um gás combustível, e aí a nossa caldeira vai se tornar uma caldeira híbrida, né? Vai tanto queimar biomassa como vai queimar gás. Com isso, a gente vai ter um ganho energético, com certeza, mas também a gente vai ter um ganho de energia muito maior em relação ao que é produzido hoje, né, dentro do nosso, como a gente fala em relação à produção de vapor. E essa energia que a gente chama aqui de HIT, né, que é vapor, vai melhorar muito e a gente vai ter pouca disponibilidade para as nossas linhas de produção. E então é uma boa pergunta, parabéns pela pergunta. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, que ele falou. Isso. O Reginaldo deu essa questão. Assim, essa parte de incorporação. Porque o aproveitamento do lodo, você pode aproveitar ele para essa questão, né, de tijolo ecológico. Você pode também, mais uma das formas mais nobres que eles aproveitam esse lodo é para fertilizante, viu? A agroindústria aí, ela vem e leva tudo. Verdade. Assim, meu obrigado. Aos demais também, meu obrigado, tá? E boa tarde, a gente se vê. Se vocês já quiserem falar alguma coisa, pode falar. Deixa eu falar para vocês. Tá certo.
Eu só queria agradecer primeiro pelo espaço que o Instituto ofereceu para a gente. É sempre bom uma oportunidade de transmitir um pouco que seja dos trabalhos e do que a gente está tentando desenvolver dentro da empresa. Como você falou, eu e Ítalo somos supervisores muito novos, ambos temos menos de um ano de supervisão, e a gente já está tocando toda essa frente, já está botando a cara, indo atrás, junto com um time muito engajado que a gente tem, um time muito capaz e com força de vontade, para trazer todas essas mudanças, promover essas mudanças dentro do nosso modo de trabalhar. E dentro disso, como o Reginaldo comentou, o intuito é justamente trazer os conceitos de tecnologia e indústria 4.0 para cá, mesmo sendo uma cervejaria muito antiga. Agora a gente está recebendo uma linha nova de vinho, como o Ítalo falou, uma linha completamente diferente das que a gente tem aqui, porque essa linha já vai nascer dos conceitos de indústria 4.0, ela vai nascer totalmente automatizada. Ela dissoa totalmente das nossas outras linhas de produção aqui da cervejaria. E isso já vai enriquecer demais a nossa forma de trabalhar, porque a gente vai ter que se adaptar e capacitar no nível que a gente ainda não tem. E aí a gente tem, inclusive, para quem tiver interesse, oportunidade de estagiário técnico aberto, a gente tem técnico de manutenção, vagas de técnico de manutenção aberta, a gente tem o processo de trainee da própria companhia, que também está aberto. Então, além de todas as parcerias, se vocês quiserem conhecer mais por dentro desse mundo, fiquem à vontade, se inscrevam, mandem, o professor Givan tem meu contato, podem passar para ele, manifestar interesse. E a gente passa aqui para o pessoal do time de gestão, mas demais é realmente agradecer a oportunidade. E é isso mesmo, a gente só quer agradecer essa oportunidade que foi dada. O IFP abraçou a gente em 2015, mas foi em 2013, 2015. A gente foi da casa do IFP, né? Então a gente está aqui, né, tentando desenvolver esse trabalho, onde assim, nosso maior intuito é desenvolver as pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente é muito grato por ter uma equipe muito boa. A gente bate no peito e diz assim, a nossa equipe realmente ela é muito boa. Como o professor João falou, eu acho que e corrobora aquilo que ele já veio falado, realmente a nossa equipe, a gente é muito satisfeito com a equipe que a gente tem. A gente tem muito a crescer ainda, mas pela equipe que a gente tem hoje, a gente é muito agradecido. E boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Pessoal, boa tarde, então, e mais uma vez, obrigado. Viu? Até a próxima. A gente se vê em outras apresentações também.